Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar pra vocês sobre como foi escrever o meu primeiro livro, que pra quem me acompanha também no Instagram, eu terminei não faz muito tempo. E como tem muita gente que tem algumas dúvidas sobre como começar a escrever o próprio livro e tudo mais, como é que funciona o negócio, eu resolvi falar da minha própria experiência pra ver, né, se dá uma luz pras pessoas. Bom, enfim, tudo começou quando eu tava de férias em Boa Vista, eu visitando meus pais, e eu tava no tédio das férias, né? Tem sempre aquele momento nas férias que a gente sente um pouquinho entediado. E eu tinha baixado o Wattpad, pra quem não conhece, é uma rede onde as pessoas publicam suas histórias e em boa parte é fanfics. E eu tava lendo algumas histórias que eu tinha alguns amigos que escreviam ali, e eu tinha minha conta porque eu fiz, na verdade, uma fanfic por uma cadeira e tinha uma outra fanfic que eu tinha trabalhado alguns anos atrás. E eu postava também uns textos avulsos meus ali. E daí eu decidi que eu queria fazer também um livro no Wattpad, pra ocupar o meu tempo e tal, e fazer uma coisa diferente do que eu tô habituada. E daí eu tinha que pegar uma ideia. Eu queria uma ideia nova, tipo, que não fosse nenhum dos livros que eu tinha, tipo, engavetado no meu computador. E daí eu lembrei que eu tinha um conto, que se chama Primeiro Amor, que inclusive é o nome do livro, que eu tinha começado a escrever e aí eu acabei parando e deixei lá guardado pra usar mais tarde. Enfim, a hora dele chegou, eu peguei esse conto e comecei a trabalhar em cima dele das cenas que eu já tinha escrito. E aí no meio disso eu fui escolhendo o nome dos personagens, a ambientação e tudo mais. E aí eu publiquei o primeiro capítulo e depois comecei a trabalhar separadamente no 2, no terceiro, enfim, nos outros demais capítulos, separado no computador pra depois publicar eles direitinho, bonitinho. Foi a primeira vez que eu fiz uma coisa dessas no sentido de só escrever sem fazer tantos planejamentos. Porque geralmente eu sempre pego um caderno e escrevo rascunho de cenas e nem sempre o livro completo, mas só uma base do enredo e tudo mais. Eu planejo um pouco os personagens e visualizo um pouco eles antes de passar pro computador ou, enfim, pro material em si. E foi a primeira vez que eu não fiz isso. E eu acho que foi uma experiência muito boa pra mim, porque eu saí da minha zona de conforto e estimulei a minha criatividade, estimulei minha escrita de uma maneira diferente. E foi bem divertido e eu gostei bastante do que eu, produzi. Enfim, eu fui escrevendo. E no meio disso eu acabei desistindo de publicar no Wattpad, porque começou a rolar uns boatos de plágio e tal e coisa, e eu comecei a ficar ansiosa e paranoica, daí eu parei tudo, mas continuei trabalhando no livro pra publicar ele de outra forma, né? No caso, publicar real, oficial. E continuei trabalhando nele. Agora você pergunta, você escrevia apenas quando tinha inspiração? Bom, não, na verdade eu escrevia todo dia, eu literalmente me forçava a sentar a bunda na cadeira e escrever. Porque eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, mas é importante a gente desmitificar a questão da inspiração, escrever só quando tá inspirado. Mas enfim, eu acordava todo dia lá pelas 9, eu acho, e ia escrever. E daí eu estabelecia metas pra mim mesma, vou chegar até tal página hoje, ou até tal capítulo hoje. E às vezes eu escrevia até onde eu conseguia, porque, sabe, tem dias que tinha que sair, ou ia brincar com a minha irmã, e coisas assim, então eu tentava fazer o máximo que eu podia durante os dias, e daí eu fui escrevendo, e às vezes eu tinha umas ideias, assim, quando ia dormir, pegava o celular e anotava. Porque como eu tava muito focada nesse projeto, ao mesmo tempo que eu escrevia ele, eu tava planejando ele na minha cabeça. Sabe? Eu ia seguindo o fio da meada da história e entendendo aonde eu queria que ela chegasse. E tudo mais. A única parte que eu cheguei a escrever no papel foi o capítulo final, o comecinho dele, assim, uma parte dele, porque eu já tinha tido a ideia pra ele antes e eu não tinha chegado nele ainda. Daí eu resolvi escrever no caderno pra não perder a ideia. Enfim, eu continuei escrevendo, os nomes dos personagens eu tirei de uma caixinha pessoal que eu tenho, imaginária, com nomes que eu gosto, que eu acho que seriam ótimos pra personagens. E aí eu sempre vasculho eles ali entre desses nomes pra ver qual que eu acho que se encaixa melhor entre um personagem e outro. Enfim, daí foi, escreve, dor nos dedos.
E tudo isso me levou mais ou menos a uns 2 meses de trabalho. Só que essa é a parte só, tipo, a parte básica, né? Porque depois que tu termina a primeira versão, vem o quê? Vem a revisão. Que é uma parte muito chata, porque revisar o teu próprio material é um puta desafio. É muito mais fácil tu revisar o trabalho de outra pessoa do que o teu próprio. Até porque a gente é muito perfeccionista e às vezes a gente pode se perder no que é realmente uma boa avaliação do teu texto ou é só a tua paranoia dizendo um monte de coisa que não cabe. E enfim, quando eu terminei eu pedi pro meu pai imprimir, porque eu prefiro corrigir assim, tipo, ter a versão impressa e ler, porque aí eu posso, sabe, circular, riscar, anotar e tudo mais. Mas se tu não quiser revisar teus textos assim, também não tem problema. Tu revisa como for confortável pra você e como você achar melhor. Não tem regra perfeita pra isso, não. E daí foi muito emocionante, porque eu nunca tinha terminado de escrever um livro antes e ter nas mãos, assim, físico, foi um negócio muito louco. E até agora nunca é a ficha que eu consegui, às vezes até, sei lá, eu tô meio que num limbo, assim, tentando entender ainda. E aí, aquela grossura, eu pensei, putz, bora lá. E daí eu também fiz o mesmo esquema, acordar e daí eu lia mais ou menos, acho que 2 capítulos por dia, fazia as anotações, as correções, e daí parava pelo dia, depois eu fui fazendo isso até terminar de ler o livro todo. E aí veio a segunda parte da revisão, que foi tecnicamente uma segunda revisão, que foi passar essas anotações e mudanças que eu fiz pro computador. Enquanto eu fazia isso, eu revisava outra vez, porque eu ia lendo ao mesmo tempo que eu ia corrigindo por uma segunda vez, né? No caso, eu ia relendo outra vez ainda o texto, ao mesmo tempo que fazia as correções. E no meio disso também eu fiz uma terceira e uma quarta revisão ortográfica, usando aquela correção ortográfica do próprio Word, né? Então, na verdade, eu fiz umas 4 revisões do meu texto. E aí eu terminei, isso levou mais alguns meses, eu não sei quantos agora, porque depois eu perdi a conta dos dias. Mas enfim, eu terminei. E daí depois foi só, tipo, achar editoras e tudo mais. E agora eu estou à espera de mandar notícia pra vocês dos próximos, né, capítulos dessa minha história. Foi uma jornada muito interessante pra mim, porque é muito difícil pra mim manter o foco e terminar projetos. E então, pra mim é uma grande conquista ter conseguido fazer isso e imaginar o meu nome numa capa de um livro que é meu é muito surreal ainda. Mas eu quero dizer que esse negócio de eu ter terminado em 2 meses não quer dizer que você tem que terminar em 2 meses. Vamos fazer uma competição aqui. Fulano terminou não sei quanto tempo, então tem que terminar. Não. Cada livro, cada projeto tem o seu próprio tempo de escrita, o seu próprio tempo de planejamento e cada pessoa também tem o seu próprio tempo, né? Vamos se respeitar. Então é bom você não se pressionar tanto, sabe? Mas também não procrastinar tanto. Mas não ficar pensando, sabe? Ai, meu Deus, mas fulano, não sei o que, mas o escritor tal que tem não sei quantos prêmios terminou. Não se compare às outras pessoas. Só faz o teu projeto no tempo certo e do jeito que você quer que ele seja feito. Porque quando a gente faz, às vezes, coisas muito com pressa e muito na correria, não sai como a gente quer. Então, sabe, lapida bem a tua história, vai com calma, vai no teu ritmo que tá tudo certo. Mas outra dica também que é importante é que a gente tem que ter um certo equilíbrio entre a revisão, tipo, revisão séria mesmo, tipo, eu sei que isso precisa mudar, que isso precisa ficar melhor, e o equilíbrio entre a falta de confiança em si mesmo e a paranoia de que tá tudo ruim, tem que reescrever tudo de novo. Porque, na verdade, a gente é perfeccionista, né? Eu já vi isso do próprio Assis Brasil, que tem livro dele que, se ele ler de novo, ele vai querer mudar tudo. Então, às vezes, a gente tem que saber quando a gente tem que parar de, sabe, só ficar revisando atrás de revisão e saber só quando, tipo, pronto, deu, tá pronto. Porque, querendo ou não, quando tu manda pra uma editora, se tu for publicar desse jeito, obviamente, ou se for mandar pra um revisor de fora pra publicar independentemente, a pessoa vai fazer uma outra revisão com outros olhos. Então, sabe, não fica tão preso nisso. É importante revisar seu trabalho, obviamente, pra deixar ele mais bonitinho e tudo mais, mas não surta
tanto nessa parte, sabe? Só foca no que é importante. Eu acho que é isso que eu tenho de dica pra falar e de experiência pra dizer, na real. E além de o melhor jeito de começar um livro é literalmente sentar a bunda e começar a escrever, porque se a gente pensa demais sobre alguma coisa, a gente acaba não fazendo. Isso vai tanto pra começar a escrever quanto pra quando decidir que seu livro tá pronto pra ser publicado. Falei tudo errado aqui, mas enfim, vocês entenderam. Então, sabe, vai na fé, confia no teu talento, revisa quantas vezes tiver que ser, mas também não exagere. E se quiser, dê para um outro amigo ler também, para ter uma segunda opinião, uma pessoa que você confie, ou pague um revisor para também revisar o seu texto por fora, ou só confie na editora que tu for mandar, enfim. Confie no seu talento, confie no seu trabalho, planeje suas histórias, ou faça que nem eu, que vai a vida louca e depois arruma tudo. Enfim, só foca em si mesmo e que vocês vão longe. Enfim, esse vídeo vai ficar por aqui, é só isso que eu tenho a dizer e a contar para vocês. Espero que isso tenha sido útil de alguma forma e tenha ajudado vocês também. E eu vou fazer depois um outro vídeo falando sobre publicação, sobre meios de publicação para escritores novos, enfim, para também dar mais algumas dicas. Mas isso vai ser depois que eu conseguir finalizar o meu livro, enfim, a questão da publicação. Que aí eu trago pra vocês um pouco como foi, que editora eu fui, e quais foram as que eu procurei, e quais são os outros meios que vocês podem ir também, né, pra conseguir publicar o seu livro. Enfim, comentem aqui o que vocês acharam, as suas experiências também com escrita de livro e tudo mais. Acione o sininho pra não perder nenhum dos vídeos, que vamos estar juntos nessa quarentena. E, enfim, compartilhem com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo nesse mesíssimo e maravilhoso canal. Um beijo e até mais!